Seja bem-vindo ao estudo de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e o mês de outubro tem 31 dias. Então, vamos ler um capítulo por dia, como estamos fazendo. Hoje, dia 24 de outubro de 2025, vamos ler Provérbios 24. Provérbios 24 começa dizendo que não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Rapina é aquilo que você ganha de forma desonesta. É aquilo que você ganha com trapaça, engano, mentira, traição. Então, o versículo 1 e 2 estão dizendo aqui para nós: não tenha inveja de quem enriquece por meio da corrupção, do engano, da trapaça, da mentira, porque essas pessoas que enriquecem dessa forma só pensam em fazer o que é errado. E os lábios dessas pessoas só falam de malícia, só falam do mal. Então não vale a pena você invejar o que eles têm, porque o que eles têm é tudo na base da corrupção, do engano, da trapaça e da mentira que afastam você de Deus. Então aquele que quiser buscar essas vantagens, esses benefícios dessa forma, vai acabar longe de Deus, sem contar que vai receber o castigo de Deus, porque cedo ou tarde aqueles que praticam o mal colhem todas as sementes que plantam. Versículo 3: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então aqui os versículos 3 e 4 estão dizendo: busque a sabedoria, porque com a sabedoria, sabendo o que você precisa fazer na sua vida espiritual, tendo relacionamento com Deus, na sua vida, na sua alma, cuidando dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades, e também cuidando bem do seu corpo, cuidando do seu sono, da sua alimentação, de constantemente buscar conhecimento, instrução, sabedoria. Dessa forma, você edifica a sua casa. E com a inteligência, que é sempre pensar aquilo e prestar atenção no que você precisa melhorar, no que você precisa corrigir, como você deve tratar as pessoas todos os dias, mantendo o relacionamento com Deus, cuidando do seu corpo, da sua saúde, cuidando da educação dos seus filhos, dando atenção a eles, prestando atenção no seu relacionamento conjugal, prestando atenção em você mesmo, em você mesma, em como você está. Com essa inteligência, ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento, por saber o que precisa ser consertado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado, você vai encher a sua casa com substâncias preciosas e deleitáveis. Substâncias preciosas e deleitáveis fala de tudo aquilo que é bom. Então, em resumo, os versículos 3 e 4. Busque sabedoria, busque instrução, busque conhecimento. Os versículos 3 e 4 estão repetindo aquilo que nós já lemos em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, versículo 7. Adquire a sabedoria com tudo o que você possui. Adquire o conhecimento. Então, lá, quando nós comentamos o capítulo 4, nós dissemos que dedique o seu tempo, os seus recursos, dedique a sua vida sempre a buscar informações para cuidar do seu espírito
da sua alma e do seu corpo. Versículo 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Então, os 5 e os 6 estão falando aqui. Se você tem sabedoria, você tem força. Quem tem conhecimento, consolida a força. Ou seja, investe sempre em mais sabedoria, mais conhecimento para saber como ter a solução e as respostas da vida. E com conselhos prudentes, aquele que escuta as pessoas mais experientes aprende e consegue vencer as batalhas da vida. Versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. O versículo 7 está dizendo que o tolo, quem é o tolo? De acordo com Provérbios, é aquele que não busca Deus acima de tudo. E depois, aquele que não busca sabedoria e informação, instrução e conhecimento. Então, aquele que não busca sabedoria não tem como saber como resolver as situações. Na porta, ou seja, na porta da angústia, na porta do problema, na porta da dificuldade, quando o problema bater na porta dele, na porta dela, não abrirá a boca. Não saberá o que fazer, não saberá o que dizer. Então o versículo 7 está dizendo: é demasiadamente alta, é muita coisa para o tolo toda a sabedoria. Mas é muita coisa para o tolo por quê? Porque o tolo, ele não vai atrás, ele não busca. Então na hora da angústia, na hora que o problema bate na sua porta, ele não sabe como resolver. Mas é demasiadamente alta porque ele nunca vai atrás. Então o versículo 7 está dizendo: busque a sabedoria, invista em ter conhecimento, porque o conhecimento vai ajudar você diante da angústia, do problema, da situação difícil que bater na sua porta, a saber o que responder. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O versículo 8 está dizendo: se você fica praticando mal, você vai receber o nome de mestre do mal. Você quer receber esse nome, esse apelido? Você quer ser conhecido como aquele que pratica o mal? Então o versículo 8 está dizendo: não pratique o mal. Isso pode se tornar a sua fama e as pessoas podem não querer andar na sua companhia por verem você como alguém que é o mestre do mal. Versículo 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então, quem é o tolo? Aquele que não busca a sabedoria, não busca Deus e não busca a sabedoria. Então, tudo que ele pensa é errado. Pecado significa errar o objetivo. Então, o pensamento do tolo sempre vai para o lado errado. Ele vai pensar em beber, fumar, andar ocioso na preguiça. Ele vai pensar em coisas que levam para o caminho do erro. E é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba de tudo, que não toma nada a sério, não cumpre nenhum dos seus compromissos e ainda zomba daqueles que estão fazendo a coisa certa. Ele é abominável aos homens. O versículo 9 está aqui para dizer para nós o seguinte: se você conhece alguém que não quer saber de buscar conhecimento, de buscar sabedoria, que só pensa em coisas erradas, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa não quer o conserto. Ela não quer o conserto, porque toda pessoa tem conserto, mas a pessoa precisa querer isso. Versículo 10.
Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se um problema bate na sua porta e você se mostra fraco, tem uma outra versão que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você inclina para baixo a sua cabeça quando um problema aparece na sua frente, então você já foi vencido. Se você se mostra fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será sempre pequena. Você nunca vai ficar forte. É quando você vê o desafio e você fala: eu vou vencer isso aqui. E aí você fala: o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer para vencer isso aqui? É quando você toma uma postura de guerra, uma postura de combate, quando você ergue a sua cabeça, que você ganha força. Então o versículo 10 está dizendo: se uma situação difícil chegar até você, não se mostre frouxo, não se mostre fraco. Erga a sua cabeça e pense: como eu venço isso? Pegando esse versículo 10 e juntando com o versículo 6, com o versículo 5 e 6, um varão sábio é forte. Então, quem tem sabedoria fica forte. Quem tem conhecimento, informação, ele é forte, porque ele diz: eu vou vencer isso fazendo isso. Então, um varão sábio é forte, busque sabedoria. E o varão de conhecimento consolida a força. O 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Conselho é algo que eu peço para alguém que tem mais experiência do que eu e que já teve excelentes resultados. Então eu procuro alguém que já passou por aquela situação, que já venceu aquilo e que foi bem sucedido. E essa pessoa vai trazer o caminho. E com isso você pode fazer essa guerra e receber a vitória. Porque, veja a parte final do versículo 6, a vitória na multidão dos conselheiros. Então, juntando o versículo 5 e 6 com o versículo 10, você não precisa se mostrar fraco no dia da angústia. No dia da dificuldade, você procura conselheiros, procura se cercar de pessoas para que você possa encontrar respostas e passar por cima dessa situação. Versículo 11: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. O versículo 11 está dizendo: se você pode fazer o bem e pode ajudar alguém de escapar ou sair de uma situação difícil, então faça. Versículo 12: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Ele está dizendo: se você pode fazer alguma coisa e você fingir que não viu, e disser assim: eu não sabia, você acha que Deus, que pesa os corações, não vai considerar isso? E aquele que atenta para a tua alma, não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então aqui está dizendo: você acha que Deus não está vendo? Que você pode fazer e não quer fazer? Deus vê tudo o que nós fazemos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito assim: não diga ao teu próximo, volta amanhã, se na tua mão você tem como ajudar ele agora. Então aqui no versículo 11 e 12 ele está dizendo a mesma coisa. No 11, livra quem está numa situação difícil, quem está na situação da morte, se você pode fazer alguma coisa. Se você fingir que não viu, você acha que Deus não está vendo o que você faz? Você acha que Ele não vai dar a você a mesma coisa que você fez de ter desprezado e ignorado o sofrimento do seu irmão, do seu próximo? Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. 14. Tal
será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Então os versículos 13 e 14 estão dizendo o seguinte, o 13: coma mel, porque é bom, e coma o favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Em outras palavras, faça aquilo que é bom para você. Assim como é bom quando você come um alimento que é gostoso, versículo 14, da mesma forma será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se você achar a sabedoria, você vai ter recompensa, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Você vai ter uma expectativa a respeito de um projeto e você vai ver o resultado bem-sucedido, porque você vai fazer isso com conhecimento, com sabedoria. Essa vai ser a sua recompensa. Então o versículo 13, junto com o 14, estão dizendo assim: é bom você comer o mel, porque é bom. É bom você comer o favo de mel, porque é doce, porque é gostoso. E você deve considerar com atenção, buscar sabedoria, porque vai ser bom, da mesma forma como é bom o mel e o favo de mel, você vai ser bem-sucedido, você vai ter uma recompensa em tudo que você fizer. Você vai projetar e você vai conquistar, porque a sabedoria vai levar você para esse resultado. Versículo 15: não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Os versículos 15 e 16 estão dizendo: não adianta querer derrubar o justo. Ele pode cair. Quando fala aqui no 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, o 7 é um número que significa algo certo, algo completo. Então, a leitura do 16 é assim: o justo vai cair e com certeza ele vai se levantar. O 7 vezes aqui não quer dizer que o justo só vai se levantar 7 vezes. Significa que sempre que o justo cair, ele vai se levantar. Mas os ímpios tropeçarão no mal. E ele fala assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A ideia dos 7 vezes significa: tenha certeza que o justo cai e se levanta, e tenha certeza que o ímpio vai tropeçar no mal. Então a mensagem aqui é: faça sempre a coisa certa. Não procure o mal do justo. O justo sempre se levanta. E se você faz a coisa errada, também é certo que você vai tropeçar. Versículo 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Regozijar significa regozar, significa gozar de novo, significa ter alegria. Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, fique 2 vezes alegre o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então Deus não quer que você deseje o mal do seu inimigo. Quando você deseja o mal do seu inimigo, você está colocando o mal dentro do seu coração. E Deus não nos chamou para carregar o mal no nosso coração. Deus nos chamou para sermos como Ele é. Ele é santo. Significa que ele é separado do pecado. A palavra santo significa separado. Deus, ele é separado do pecado. Ele é altíssimo, ele mora no alto. Ele é extraordinário. Ele opera o sobrenatural. Ele faz aquilo que vai além do que é comum. Então Deus, ele também quer que nós sejamos como ele, que nós olhemos para o alto. Olhando para o alto, quando alguém nos faz o mal, nós precisamos perdoar. Ele quer que nós sejamos extraordinários. Ordinário é o que é comum.
Extraordinário é o que vai além do comum. É comum perdoar e amar os amigos. É incomum. É extraordinário, vai além do comum. Você olhar para o inimigo e encontrar formas de perdoar e dizer. Encontrar formas de conciliação com o inimigo. Formas de não guardar mágoa e não desejar o mal dele. Então Deus ele nos chama para isso, para sermos santos. Por isso que o 17 e 18 fala: quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não fique alegre. Se você fica alegre com a queda do seu inimigo, ele pode ser seu inimigo, mas você está alegre pela desgraça dele. Não convém que quem é santo tenha alegria em ver a desgraça do próximo. Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije, tenha alegria dobrada o teu coração. Que regozijo é alegria dobrada, é regozo, é gozar de volta, é ter duas vezes alegria. Tem gente que fala assim, o meu inimigo caiu, estou duplamente feliz. Mas não é assim que você deve agir como cristão. Versículo 18: para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, seja mal aos olhos do Senhor e desvie dele a sua ira. Quando você deseja o mal do seu inimigo, muitas vezes Deus vai tirar a mão para que você não peque. Porque Deus está vendo no céu e está dizendo, meu filho está pecando. A minha filha está pecando. Porque está sentindo prazer de ver o mal dessa pessoa que é inimigo dela. Então Deus tira a mão para que você pare de cometer o pecado, para que você vá até ele e ele corrija você. Versículo 19: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20: porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O 19 e o 20 é um reforço do que já falam o versículo 1 e 2. Porque veja, o versículo 1 e 2 fala: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2: porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Então nós lemos aqui o versículo 1 e 2 dizendo para não ter inveja dos que praticam o mal, porque eles vivem fazendo coisas erradas. E aqui, nos versículos 19 e 20, ele traz essa ideia de novo. Não fique aflito por causa de quem faz o mal, dos malfeitores, dos que praticam o mal. E não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja dos que fazem a maldade, porque o maligno não terá galardão algum, ele não vai ter nenhuma recompensa. Ele pode ganhar uma vantagem do engano, da trapaça, da mentira dele e ficar rico aqui na terra por um tempo. Só que, depois de algum tempo, ele paga o que ele faz de errado aqui na terra e ainda tem mais uma consequência: a lâmpada dos ímpios se apagará. A lâmpada, que é a luz da vida, fala que quando ele partir dessa vida, ele vai viver na escuridão, vai viver nas trevas, não vai ter a vida eterna com Deus. Versículo 21. Ao invés de você ter inveja dos ímpios, ao invés de fazer isso, veja o que o 21 fala: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Então ele fala, ao invés de ficar com inveja dos ímpios, teme ao Senhor, filho meu, e também teme ao rei. Temer significa respeitar. Respeitar com muita reverência, respeitar extremamente. Então, respeite extremamente, primeiramente a Deus e depois ao rei. Respeite a Deus no céu e as autoridades dessa terra. E não se entremeta em confusão com os que buscam mudanças, porque de repente eles vão se perder. E a ruína deles, quem é que vai saber? Ou seja, não se entremeta em movimentos contra as autoridades, que são movimentos que não têm nenhum sentido. Avalie, tenha respeito por Deus no céu e respeito pelas leis. Respeite as leis. Faça aquilo que é certo. Versículo 23.
Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Então aqui o versículo 23, 24 e o 25 estão falando sobre ser justo. Não é bom você ter respeito às pessoas no juízo, que é o 23 está dizendo assim: não é bom você respeitar uma pessoa quando ela está sendo julgada e aplicar a injustiça. Não é bom você querer agradar alguém e dizer assim: ah, esse aqui é meu amigo, então eu não vou aplicar a pena para essa pessoa. Ah, esse aqui eu não gosto muito, então vamos colocar a lei para essa pessoa. O 23, o 24 e o 25 estão dizendo: não é bom ter respeito a pessoas no juízo, não é bom. Não é bom você respeitar uma pessoa, a posição que ela ocupa, o quanto de dinheiro que ela tem, se é seu amigo ou não é seu amigo, para você ver o que você vai fazer. Porque, o 24, o que disser ao ímpio, você é justo, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Se é seu amigo, se é muito rico, se é isso ou aquilo, não importa. Se é ímpio e fez a coisa errada, precisa receber a consequência, precisa receber o castigo. Agora 25, mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Versículo 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então, o versículo 26, quando você responde palavras retas, responde o que é certo, é como o beijo que o marido dá na esposa, é como o beijo de um casal que está bem. Então ele está dizendo assim, está fazendo uma comparação, que quando você responde de maneira correta, você traz o bem. Versículo 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 está falando sobre planejamento. Antes de você construir a sua casa, e aqui a casa não significa só casa no sentido de casa de tijolo, a sua casa, onde você mora. A sua casa também pode ser a sua casa espiritual. O seu relacionamento com Deus. Como está a sua casa espiritual? A sua casa também pode significar o seu corpo físico. Você mora nesse corpo. A sua alma está nesse corpo. Como você cuida do seu sono, da sua água, da sua alimentação? Como você cuida da sua saúde? Então, prepara fora a tua obra e apronta-a no campo. Então, quando ele fala prepara fora e fala no campo, ele fala cuide da sua vida em em todos os lugares em que você tem como cuidar. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Antes de você edificar, construir o seu relacionamento com Deus, prepare a sua vida com oração, com leitura da palavra, em participar de células de estudos bíblicos, em conhecer mais a Deus. Então edifica a sua casa. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, fala sobre cuidar em todos os momentos da sua saúde e também da sua vida financeira. Prepara fora a tua obra, preste atenção em novas oportunidades. Tem pessoas que ficam num emprego só, recebem aquele salário, ficam 20 anos no mesmo lugar e nunca pensaram em fazer uma obra nova. Fazer uma obra nova, obra fala de trabalho. Obra fala de esforço, fala de planejamento, de preparação. Então prepara fora a tua obra. Você deve pensar em outras oportunidades, em desenvolver novas habilidades. Apronta no campo,
De repente você nunca abriu a mente para ver se você pode comprar alguma terra, plantar algumas coisas, cuidar de algumas árvores frutíferas. De repente você pode pensar nisso. Então edifica a tua casa. Versículo 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, 28. Não ser testemunha falsa. E o 29. Não desejar vingança. Agora o versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Então aqui o versículo 30 até o 34 fala que ele passou pelo campo de um preguiçoso e ele viu que a vinha estava toda por fazer, estava cheia de cardos. Ele olhou, o terreno estava coberto de urtigas, ele viu a parede derrubada, ele viu toda aquela situação e ele aprendeu. No 32 ele fala, o que tendo eu visto, vendo tudo aquilo ali, eu considerei, ou seja, eu fiquei pensando e eu recebi uma instrução. Então aqui ele está dizendo, você pode ver os resultados, você pode receber informação, conhecimento pelos resultados de alguém. Aqui ele viu o campo do preguiçoso, mas quando você vê uma pessoa bem-sucedida, você vê, nossa, como a pessoa conseguiu isso, isso, isso. Então aqui ele aprendeu que deve fugir da preguiça. Um pouco de sono, adormece um pouco, encruza as mãos um pouco, fica deitado um pouco. Assim virá a tua pobreza como um ladrão. O ladrão ele vem no momento que você não espera. Então se você fica de braços cruzados, que nem nós falamos aqui, quando comentamos o versículo 27, prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa, que tem pessoas que ficam muito tempo num lugar e elas não pensam em crescer, de repente, quando vem uma crise e a pessoa só sabe fazer uma única coisa, ela acaba sofrendo. Agora, pessoas que buscam a sabedoria, elas procuram ser fortes. Como diz aqui o versículo 5 e 6, veja aqui o 5. Um varão sábio é forte. E o varão de conhecimento consolida a força, ou seja, ele torna sólida, consolida, ele torna sólida a sua força. Por quê? Versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A pessoa que busca a sabedoria, busca desenvolver novas habilidades, constrói novas oportunidades, ela tem várias formas de conseguir o seu recurso nas mais variadas situações da vida. Então, aqui o versículo 33 e 34, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. O homem armado aparece de maneira repentina. Por isso, Provérbios 24, em resumo, fala para não ter inveja de quem prospera com coisas erradas, porque eles praticam as coisas erradas e vão ficar longe de Deus e a lâmpada deles vai se apagar. Eles não vão ter relacionamento com Deus. E o princípio da sabedoria, de acordo com Provérbios, é você ter relacionamento com Deus. Segundo, você precisa buscar sabedoria e força. A sabedoria, o conhecimento, porque isso vai trazer força. Vai trazer força porque você vai ter respostas para conseguir enfrentar os desafios da vida. Terceiro,
Se você estiver fraco no dia da angústia, não fique com a cabeça baixa. Ganhe força, vá atrás de conselheiros, busque informação e se levante, porque depois que você matar esse gigante, derrotar esse leão, vencer essa guerra, você vai sair do outro lado mais forte. E vença a preguiça. Prepare a sua obra, apronte ela no campo para depois edificar a sua casa. Sua casa está relacionada à sua casa espiritual. Busque a Deus em oração, leia a palavra para conhecer a Deus mais, para ter uma casa espiritual forte. Fala a respeito da sua alma, cuide dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades. Quando você não cuida dos seus pensamentos, você deixa a propaganda da televisão convencer você que você precisa comprar aquilo. Quando você anda com pessoas que são tolas, que são pecadoras. Pecador é aquele que erra o objetivo da vida. A pessoa erra o objetivo e fica pensando só nessa terra. E aí ela fica o tempo todo pensando que ela tem que comprar e comprar porque ela tem um vazio na alma dela que só se preenche com coisas. E aí a pessoa influencia você. Não se deixe influenciar por essas pessoas. Cuide dos seus pensamentos, porque cuidando dos seus pensamentos você vai ter autocontrole sobre os seus desejos e sobre as suas vontades. Tem muitas pessoas que estão acorrentadas financeiramente porque têm desejos e vontades de coisas que a televisão e as pessoas ao seu redor colocam que você precisa. E na verdade você não precisa. E aí muitas pessoas entram em dívidas por causa disso porque não cuidam dos seus pensamentos. Então preparar a sua obra do lado de fora é prestar atenção naquilo que está do lado de fora, que quer entrar na sua vida para destruir você. Aprontar a sua vida no campo, vamos dizer que o campo é um lugar afastado. Às vezes você tem que se afastar das pessoas que estão muito perto de você e que estão querendo levar você pelo caminho mau. Então, prepara a tua obra fora, presta atenção no que está acontecendo do lado de fora. E apronta a sua vida no campo. Significa, se afaste um pouco para você ver bem o que estão querendo colocar na sua cabeça, nos seus pensamentos, nos seus desejos e na sua vontade, e então edifica a sua casa. Então constrói a sua casa. E cuide do seu corpo também. Daquilo que você come, corte o açúcar. Açúcar faz mal. Tem trazido diabetes e diabetes traz problemas na circulação. Pessoas podem ficar cegas. Afeta a potência também no relacionamento íntimo. Então, cuide da sua vida espiritual, da sua vida na alma e da sua vida física, do seu corpo. Em resumo, Provérbios 24 fala sobre esses assuntos. Agora eu quero fazer um convite para você que ouviu essa palavra e quer ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que você só é filho de Deus se você recebe o perdão dos seus pecados. E a Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, oferecendo o sacrifício do sangue dele lá na cruz. Todo aquele que recebe esse sacrifício, recebe e aceita Jesus, recebe o perdão dos pecados. E essa é a única forma de você receber o perdão dos pecados para ser filho de Deus, para ser filha de Deus. Então o convite que eu faço a você agora é que você receba Jesus para que você tenha o perdão dos seus pecados, porque só Ele traz o perdão dos pecados. Talvez você ouviu que para chegar até Deus, você pode chegar por vários caminhos. Talvez você ouviu que para chegar até Deus, você pode chegar por fulano, por cicrano, por tal imagem, por tal santo. Mas a Bíblia traz a revelação
de que você só chega até Deus quando você recebe Jesus, porque nenhum anjo e nenhum santo e ninguém tinha como morrer e oferecer um sacrifício que Jesus ofereceu. Ele é o próprio Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para cumprir essa missão de morrer por todos. Então, o caminho para chegar até Deus é somente quando você recebe a Jesus. Quando você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos pecados, e aí você se torna filho de Deus, e aí você se torna filha de Deus. Você se conecta a Deus por meio de Jesus. E Jesus fez uma promessa. Você pode ler depois em João capítulo 14 e capítulo 16. Todo aquele que me recebe vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que começa a morar em você, sendo você uma casa espiritual. Aí ele mora em você, e aí ele começa a ter um relacionamento com você, falando para você a vontade de Deus e a vontade do Filho, que é Jesus, para que você siga ele. E tendo o Espírito Santo, quando termina a sua vida nessa terra, você vai para o céu, tendo vida eterna com Deus para sempre. Então são essas as promessas que estão escritas na Bíblia e as bênçãos que Deus tem para todo aquele que recebe Jesus. Para receber a Jesus, você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus, que o sacrifício dele na cruz tem poder para perdoar os pecados, e fazer uma declaração, uma oração, onde você entrega a sua vida para Ele e pede essas bênçãos para a sua vida. Então faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho ou como tua filha e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nesta vida até a eternidade. E escreve o meu nome no céu no livro da vida e sela com teu sangue até a eternidade. Amém. Agora você recebeu a Jesus, você recebeu o perdão dos pecados, você se tornou filho de Deus, filha de Deus, e agora você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo fala conosco. Como ele fala? Quando você está fazendo alguma coisa errada ou está para fazer algo que não agrada a Deus, ele coloca um aperto no seu coração. Quando você não sabe, tem dúvida sobre o que fazer, você lê a palavra. Lendo a palavra, ele vai falando com você. Quando você ora e pede a ele respostas, você vai ouvir uma voz interna no seu coração dizendo: faça assim. Isso é o certo. Não fale com tal pessoa. São pequenas frases que ele fala com você no dia a dia, que vão trazendo orientação para que você tenha a casa espiritual fortalecida, para que você tenha essa relação com Deus. O Espírito Santo ajuda nisso. E por último, você tem um nome escrito no céu no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do juízo final, Deus vai abrir os livros. Tem 2 livros. O livro da vida, está escrito em Apocalipse 20. Os que estiverem com seus nomes escritos nesse livro, entram na vida eterna. E o livro das obras. Aqueles que não foram achados no livro da vida, serão julgados pelo livro das obras. Serão apontadas as obras que foram feitas aqui na terra para que antes da condenação, Jesus mostre para cada um que cada um está indo para a condenação porque foi decisão da própria pessoa, que não quis receber a Jesus e que decidiu, por conta própria, viver a sua vida como quis viver. Então essa é a mensagem de hoje. Procure uma igreja, agora que você recebeu a Jesus, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que Jesus é o único que deve receber as nossas orações. Não precisa adorar a anjo,
nem a imagem, nem a santo, e também você não precisa carregar nenhum amuleto ou nenhum objeto, porque Jesus está vivo e ele está vendo tudo que se passa na terra e ele recebe todas as orações e intercede diante do Pai por todos nós. Por isso, ore de hoje em diante somente para Jesus. O Salmo 115, você pode ler depois lá, diz que as imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Todos os que os adoram, tornem-se como eles. Está escrito isso no Salmo 115. Então, Jesus está vivo. Ore para ele porque ele está vivo e ele ouvirá as suas orações e dará respostas a você. Deus abençoe a sua vida hoje, sempre e grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.